Graça e paz, amada Igreja, em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, o Evangelho de João, da editora cristã evangélica. Hoje, nós veremos a lição de número 14, que está embasada nos capítulos 15 e 16, e que tem por tema Providência e Promessa. A lição de hoje nos convida, através do mover do Espírito Santo de Deus, a conhecer melhor o propósito e as circunstâncias naturais de viver o Evangelho, de seguir a palavra de Deus, mesmo estando no mundo corrompido. Veremos que no capítulo 15, Jesus trata da metáfora da videira, do seu estreito relacionamento com seus discípulos e da irreconciliável inimizade que o mundo nutre por ele e por seus discípulos, porque no mundo corrompido jaz o maligno. Charles Swindoll diz que no capítulo 15 de João, Jesus destaca 3 relacionamentos vitais do cristão. Primeiro, trata sobre o relacionamento do crente com Cristo. O termo-chave é pertencer, usado 10 vezes em 11 versículos, e a ênfase é a união. Segundo, trata do relacionamento do crente com os demais crentes. O termo-chave é o amor, usado 4 vezes em 6 versículos. A ênfase é a comunhão. Terceiro, trata o relacionamento do crente com o mundo. O termo-chave é odiar, usado 7 vezes em 10 versículos. A ênfase é a perseguição. No capítulo 16, veremos que o Espírito Santo desempenha um papel importantíssimo no Evangelho de João, que se estende para toda a vida. Vimos que o Espírito veio sobre Jesus em seu batismo. Jesus falou para que aquele que nele crê, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ainda deixou claro que a sua experiência é resultado da ação do Espírito Santo. No capítulo 14, reunido com os discípulos no cenáculo, nós vimos que Jesus lhes apresentou o Espírito Santo como Consolador, o Espírito da verdade. O Consolador que o Pai enviará em seu nome para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de seus ensinos. E o primeiro tópico da nossa lição, o autor da revista traz por tema a providência, e está no capítulo 15, do versículo 1 ao 25. Nós não estaremos lendo todos os versículos para que nós possamos ganhar tempo, mas como eu já falei em outras aulas, nós temos o costume em nossa classe da Escola Bíblica fazer a leitura diária de segunda a domingo, onde a gente consegue ler todos os versículos que vão ser trabalhados na lição. Então, eu sugiro que você, que ainda não fez a leitura dos capítulos 15 e 16, possam separar um precioso tempo para estudar, para ler. E o primeiro subtópico que o autor vai trabalhar dentro da revista é a metáfora. Está baseada do versículo 1 ao versículo 8. E eu gostaria de lembrar com os irmãos que esse texto é precedido pelo lava-pés e da postura de humildade de Jesus, é precedido pelo anúncio do traidor e pelo grande discurso da partida de Jesus e da promessa da vinda do Espírito Santo. Nós estudamos no capítulo 13. Possivelmente, o Senhor Jesus contou essa metáfora na noite da ceia com seus discípulos e lembrem-se, nessa ceia havia Judas, que na sequência da noite ele já havia saído. Jesus por ele seria traído e preso. Assim, aquela era a última oportunidade de Jesus livremente advertir seus discípulos antes de ser preso. Jesus lhes falou sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. O grande ensinamento está fundamentado claramente
sobre o conceito de pertencer nele ou não. Nesse sentido, podemos afirmar, com base no contexto, que João 15, do 1 ao 8, é um tipo de pausa reflexiva para tratar com a comunidade a importância das palavras permanecer em mim. A sessão é a exposição de uma metáfora de alta complexidade interpretativa. Nessa metáfora da videira, Jesus mostra o quão profundamente estamos ligados a ele. Hendrickson diz que essa unidade é moral, mística e espiritual. A união mística com Cristo, ilustrada pela união entre o pastor e as ovelhas, a cabeça e o corpo, o noivo e a noiva, ou a igreja, o fundamento e o edifício. Recebe agora uma nova imagem, a videira e os ramos. Trata-se de uma união orgânica, vital e profunda. A palavra de Deus nos diz, nos versículos 1 ao 8, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, em algumas versões o lavrador ou o viticultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E eu gostaria de destacar que no versículo 1 Jesus fala o 7º, eu sou. Vimos ao longo do estudo de João, Jesus apresentando-se das seguintes formas: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje veremos Jesus apresentando-se como eu sou, a videira verdadeira. E como já vimos em outras aulas, o eu sou, no grego, é o ego eimi, que denota literalmente a autoidentidade na autossuficiência. Ao empregar estas duas palavras, Jesus proclama sua pré-existência eterna e divindade absoluta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao contrário de todos os mortais, não teve um começo. Ele é o eterno Deus. Voltando agora para a metáfora da videira, ao expor essa vívida metáfora, Jesus trata de 4 assuntos que enriquecem o nosso entendimento acerca do nosso estreito relacionamento com Ele. O autor da revista classifica como personagens da metáfora e níveis de frutificação. Quem tem a revista depois pode acompanhar. Sobre os personagens desta metáfora, em primeiro lugar, a videira. Em todo o Antigo Testamento, Israel é apresentado como a videira, a vinha do Senhor. Deus a plantou e a cercou com cuidados. Mas Israel produziu uvas bravas. Israel era videira plantada por Deus, mas não conseguiu dar bons frutos. Em Jeremias 2, do versículo 19 ao 21, nos diz a palavra de Deus: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, vê
que mal, o quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não tereis em ti o meu temor. Mas diz o Senhor Deus dos exércitos, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, tu dizias, nunca mais transgredirei. Contudo, o teu outreiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvado e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada e com uma vida estranha? Palavra dura, irmãos. Deus a plantou e a cercou com cuidados, mas Israel, representado pelo primeiro povo escolhido por Deus, não conseguiu dar frutos bons. Então, agora, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus é o primeiro personagem, é a videira, o meio pelo qual Deus cultiva os frutos. Esse é o cumprimento do Salmo 80, em que o Filho do Homem é a videira plantada por Deus. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o Filho do Homem, que fortificastes para ti. Salmos 80, 17. O segundo personagem são os ramos. Sozinho, um ramo é frágil, ele é infrutífero e imprestável, servindo apenas para ser queimado, conforme nos revela a palavra de Deus em Ezequiel 15, do 1 ao 8, que nos diz, a palavra do Senhor veio a mim, e disse ele, filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer das árvores da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém fez suportes com ela para neles pendurar alguma coisa? E depois de ser lançada no fogo como combustível e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrastarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano Senhor. O ramo aqui, na metáfora, é representada pelos homens. E o ramo não é capaz de gerar a própria vida, antes deve retirá-la da videira. De igual forma, é nossa união vital com Cristo que nos permite dar frutos. O professor e missionário Ricardo Moreira da Silva, da PIB de João Pessoa, em seu livro Conhecendo Jesus através do Evangelho de João, nos diz, Jesus, com seus ramos, nós, todos os que creem nele, somos enxertados nele, que é a videira verdadeira, e temos vida. Da mesma forma que todo o povo de Israel, descendente dos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, estavam ligados a Deus, nós, gentios por natureza, a nova geração do povo de Deus, é apresentada aqui como descendência de Cristo, organicamente ligado a Ele, como ramos que nascem da videira. Louvado seja Deus! O terceiro personagem da metáfora é o agricultor, ou, em outras versões, como vimos, o lavrador. O trabalho do agricultor é cuidar da videira, a fim de que os seus ramos produzam muitos frutos. Para isso, o agricultor levanta, limpa e poda os ramos. É importante notar que o agricultor poda os ramos de duas maneiras. A primeira é limpando e podando os ramos para que sejam renovados.
A segunda é removendo os ramos secos, sem vida, para lançá-los fora e queimá-los. Deus, Pai, é apresentado aqui como o agricultor, o lavrador, o viticultor, aquele que é o dono de tudo e cuida de tudo. E ele tem nas mãos o poder de cuidar, de limpar e também de jogar fora os ramos que não estão ligados à videira. E antes de falarmos sobre os níveis de frutificação, eu gostaria de falar sobre os frutos da videira. O propósito de uma videira não é produzir madeira nobre, lenha ou sombra, como algumas outras árvores. Tampouco a videira é uma planta ornamental. O único propósito da videira é produzir frutos. Concordo com William Hendrickson quando ele diz que esses frutos são os bons motivos, desejos, disposições, virtudes espirituais, palavras, obras. Tudo isso com origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a glória de Deus. E para que se produza esse tipo de fruto, é preciso estar ligado à videira. Pertencimento. Ligados. O propósito essencial de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem com Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Nessa passagem, Jesus falou sobre níveis de frutificação. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: é possível que essa seja a passagem do Novo Testamento que gera o maior número de discussões e interpretações diferentes. É possível. Tentaremos resumir ao longo deste subtópico de maneira mais clara possível a interpretação mais aceita, a visão de pertencimento. Pertencimento. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro João, As Glórias do Filho de Deus, nos faz uma pergunta. Qual a importância de produzir frutos? Jesus diz: eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Estamos aqui para produzir frutos para Deus e dar glória ao seu nome através de uma vida frutífera. E agora nós veremos os níveis, os tipos de frutos do cristão. O primeiro nível são os que não produzem nenhum fruto. E agora veremos o capítulo 15, do versículo 2 ao 3, que nos diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Lembrem que eu falei logo no início que no Novo Testamento esta é uma passagem que gera algumas interpretações. E agora eu vou falar um pouco sobre elas. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam o versículo 2 deste capítulo como se um crente que não produz fruto não pudesse ser um cristão verdadeiro, ou seja, sua ligação com Cristo é apenas aparente. Esses acreditam que tais pessoas estão ligadas a Cristo apenas por um ritual ou pela membresia de uma igreja, sem jamais ter nascido de novo. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração. A união delas com Cristo é nominal e não real. Tem o nome de que vivem, mas estão mortas. Então, não há fruto, não há vida. Outros, porém, interpretam que cortar significa que se você não der fruto, pode perder a salvação. Mas o ponto central do versículo 2 é: está em mim. Jesus diz: está em mim. É impossível estar em Cristo sem ser cristão. É impossível estar em Cristo e perder a salvação. A. W. Pink argumenta que uma tradução mais clara da palavra grega airo não seria cortar, mas tomar ou levantar. Bruce Windkson diz que, tanto na literatura grega
as Escrituras, airo não significa apenas cortar, mas também levantar. E antes da gente prosseguir, eu gostaria de destacar que a imagem de cortar e lançar fora só será introduzida no versículo 6, que veremos mais adiante. No versículo 2, podemos pensar no termo levantar, que sugere a imagem de um agricultor se abaixando para erguer um galho. É muito comum o viticultor amarrar os ramos da videira a fim de que eles não cresçam para baixo e percam sua vitalidade de produção. É importante entender que quando um cristão cai, Deus não o joga fora nem o abandona. Levanta-o, limpa-o e ajuda-o novamente a vicejar. Para o cristão, o pecado é como a sujeira que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz não conseguem penetrar e o fruto não se desenvolve. Então eu pergunto, como o divino viticultor nos levanta do pó? Como ele faz um galho improdutivo produzir fruto? A metáfora de Jesus traz à lume o importante propósito da disciplina na vida do cristão. A disciplina tem por objetivo levantar o caído, a fim de que ele frutifique para a glória de Deus. Embora seja um ato doloroso, é também e sobretudo um ato de amor. A disciplina não é agradável nem para o filho, nem para o pai, mas é a demonstração de um amor responsável. Quem ama corrige. É o método de Deus para tirar o caído da improdutividade. As Escrituras dizem que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. E é interessante como nós acabamos de ver sobre o primeiro nível, o nível dos que não produzem fruto. Existem diversas linhas de pensamento e interpretações, mas quando se está ligado à videira, de fato, nos traz a ideia de pertencimento, e esse pertencimento nos possibilita, na travessia pela vida, vivermos o processo de santificação. E o reflexo desse processo será a produção de frutos. Agora, ainda sobre a não produção de frutos, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, que a gente possa ter esse entendimento. No versículo 6, se alguém não permanecer em mim. No versículo 2, o ramo está em Cristo. Então agora, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Nesse caso, irmãos, esta palavra é muito séria. E que possamos usá-la como uma forma de evangelizar aqueles da nossa família que ainda não se posicionaram diante de Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Amigos, pessoas que Deus colocará diante de nós para que a gente possa evangelizar. Esta é uma passagem que a gente pode usar. Esses ramos improdutivos que irão para uma condenação eterna são pessoas que não querem se sujeitar a Jesus Cristo. Inclusive, atualmente, há muito joio no meio do trigo. Aqueles que estão na igreja e que são crentes apenas da boca para fora. Eles seguem a Jesus de forma aparente, dizem estar nele, mas são incapazes de realmente produzir frutos. E aí volta aqui o sentido de pertencer a ele. Naquela mesma noite, Judas Iscariotes o traiu.
Ele havia estado tão perto de Jesus e desfrutado de uma relação tão próxima com ele. Ele tinha recebido a palavra, presenciou e participou de obras incríveis que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não quis aceitar que Jesus era Deus, pois qualquer pessoa que aceita Jesus como sendo Deus, como pode traí-lo? Enquanto os 11 discípulos possuíam um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus, estavam de fato ligados, pertenciam à videira, Judas possuía apenas um relacionamento externo e superficial. Aparentemente, estava na videira verdadeira. Quem olhava de fora imaginava isto, mas não havia formado liga. Ele não pertencia à videira verdadeira. Somente estando na videira verdadeira é que o ramo pode produzir os frutos da obediência. E por falar em obediência, vamos agora falar sobre o segundo nível de frutificação, os que produzem algum fruto. Versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Depois que Jesus contou aos discípulos como o agricultor cuida do ramo frutífero, ele pegou um ramo que demonstrava crescimento desordenado, mas produzia alguns cachos de uva. O agricultor sabe que para conseguir mais fruto da vide é preciso ir contra a tendência natural da planta. Olha que interessante. O agricultor sabe que para conseguir dar mais fruto na vide é preciso ir contra a tendência natural da planta. Por causa da tendência da vide em crescer vigorosamente, muitos galhos têm de ser cortados a cada ano. William Hendrickson diz que o propósito dessa limpeza diária na vida dos filhos de Deus é para torná-los progressivamente mais frutíferos. E o terceiro nível de frutificação são os que produzem muito fruto. Versículos 5 e 8. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. O segredo da vida frutífera é pertencer a Cristo, permanecer em Cristo. Nesses 11 versículos, o verbo permanecer aparece 10 vezes. O desafio de permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. Jesus é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar a sua seiva para frutificar, para se fortalecer. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade de produção deste ramo. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Pertencer significa ligar-se intimamente. Jesus nos ensina aqui 8 verdades sobre pertencimento ou permanecer na videira. Primeiro, permanecer em Cristo é um imperativo e não uma opção. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Permanecer em Cristo é vital para produzir frutos. Permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Cristo. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida, lembrando que a vontade de Deus é sempre soberana. E sétimo, permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. Obedecer. E o segundo subtópico da nossa revista, o autor traz por tema o amor ao próximo. Está embasado dos versículos 9 ao 17.
Jesus agora lança a mão de outra imagem para enfatizar o estreito relacionamento entre ele e seus discípulos. Ele sai da área agrícola e entra na área dos relacionamentos. Embora seus discípulos continuem sendo seus servos, passa a chamá-los de amigos. A evidência dessa amizade é o amor, é a obediência. E o propósito dessa amizade é a abundância de frutos. Vejamos em João 15, 9 e 10. Diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Notem que nos versos 9 e 10 nos permitem ver o desenvolvimento funcional do amor, ou seja, o Pai ama o Filho. O Filho é o modelo e comunicou o amor do Pai. Logo, o papel do cristão é receber esse amor e amar tanto a Deus quanto a seu próximo. Em 1 João 3, do 16 ao 18, nos diz a palavra de Deus: nisto conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Portanto, o caminho certo para frutificar é obedecer às ordens de Cristo. João 15, do 14 ao 15, Gálatas 7. Isso deve ser feito com alegria. Afinal de contas, foi Deus quem nos escolheu. E o terceiro subtópico, o autor vai nos falar sobre o relacionamento com o mundo, dos versículos 18 ao 25. E ele divide em 3 partes. A primeira sobre o ódio, a segunda sobre a perseguição e a terceira sobre a indolência. E a primeira sobre o ódio está embasado nos versículos 18 e 19. Diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Jesus adverte os discípulos sobre a hostilidade dos incrédulos. Nos escritos joaninos, o mundo é o sistema que se opõe a Deus. E nós já estudamos especificamente sobre esse tema quando vimos na revista de João, Vivendo o Amor de Deus, a passagem que mostra o mundo como sistema maligno. Quem ainda não estudou essa lição pode resgatar na página do YouTube. Em 1 João 2, do 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz: não amemos o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. No primeiro século, o alvo principal dos opositores era Jesus. Era inevitável que após a sua partida a oposição incorresse contra os seus discípulos e hoje contra nós, contra todos aqueles em que creem em Cristo Jesus. Werner de Boer diz, com toda a razão, que aqueles que foram convocados para o amor, os que vivem no amor uns pelos outros, estes devem ao mesmo tempo saber com toda clareza que precisam viver num mundo onde jaz o maligno, onde existe o ódio. É importante entendermos que em Cristo o homem é estrangeiro e peregrino na terra. Mas enquanto formos peregrinos nessa terra, a palavra de Deus nos garante, como veremos mais adiante, Jesus falando: eu lhes disse estas coisas
para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o segundo subtópico tratado aqui é sobre a perseguição. Está embasado nos versículos 20 ao 21, que nos diz: lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se me obedeceram à minha palavra, também obedecerão à palavra de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conheceram aquele que me enviou. Jesus ensina que aquilo pelo qual ele passou, seus discípulos também passariam. Perseguição. 2 Timóteo 2, do 12 a 14, nos diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. De Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Alguém disse certa vez: o verdadeiro cristianismo traz consigo a cruz. E o terceiro subtópico fala sobre a indolência. O mundo torna-se culpado porque ouviu o enviado de Deus e o odiou. Versículo 22 e 24. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados pelo pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. O pecado no mundo não é de ignorância, mas de rejeição consciente e afrontosa. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, os homens não seriam culpados de rejeitá-lo. A vida de Cristo declara sua messianidade. Portanto, os incrédulos são indesculpáveis. A maior parte da geração de Cristo não creu em seus feitos. João 12, 37. Não podemos esperar outra coisa do mundo, do sistema em que jaz o maligno, que não seja insensibilidade, ódio, indolência, apatia. Mas os incrédulos são indesculpáveis, pois conhecem a verdade revelada em Cristo Jesus. Porém, eles o rejeitaram. Em Romanos 1, do 17 ao 21, a palavra de Deus nos diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. E Jesus conclui o capítulo 15 nos versículos 25 e 27, que nos diz o seguinte: mas isto aconteceu para que se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai,
Ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Louvado seja Deus. E o segundo tópico da nossa lição fala sobre a promessa. Está embasado de João 15, do 26 ao 27, que acabamos de ler, e do 16, do versículo 1 ao 33. O primeiro subtópico vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus tinha avisado seus discípulos sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo. Nesse texto, vemos que o Senhor reafirmou sua promessa e enfatizou o ministério do Espírito como testemunha da cruz por intermédio dos discípulos. Jesus deixa claro para os discípulos que, mesmo que no mundo tenha uma rejeição tão radical, o Espírito Santo da verdade, que ele enviará, dará pleno testemunho a seu respeito e capacitará os discípulos a fazerem o mesmo. E o segundo subtópico vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Está embasado no capítulo 16, do versículo 1 ao 15. E a instrução de Cristo é para que os discípulos não tropecem e caiam. Versículo 1 e 4 nos diz: tenho-lhes dito tudo isto para que vocês não venham a tropeçar. Estou-lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. E é importante, irmãos, a gente pensar nesse contexto histórico. Jesus trata do ministério do Espírito Santo no contexto de tensas perseguições. Na sequência, Jesus deu detalhes dos níveis de perseguição que os discípulos enfrentariam. Versículo 2 e 3. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. Segundo William Hendrickson, os discípulos seriam destituídos de toda a esperança e prerrogativa dos judeus. Seriam vistos por seus antigos amigos como os piores pagãos. Perderiam o emprego, seriam exilados de suas famílias, perderiam até mesmo o privilégio de um sepultamento honroso. Pior que tudo isso, eles seriam de fato mortos. Seriam mortos pelas mãos de religiosos ignorantes. Não há nenhum radicalismo mais perigoso do que o religioso. Jesus fala que a perseguição contra os seus servos e amigos virá com um viés religioso. Hoje, estamos vendo o crescimento espantoso da cristofobia. A religião mais perseguida no mundo é a cristã. O mundo ainda odeia Cristo, por isso persegue Cristo nas igrejas. E agora nós falaremos sobre alguns dos aspectos do ministério do Espírito Santo. São 3. O primeiro, o Consolador. Do versículo 5 ao 7 nos diz a palavra de Deus: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Os discípulos estavam ainda mais tristes do que em João 14:1, que nos diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eles estavam tristes por saber que Jesus partiria, por saber que seriam odiados, perseguidos e possivelmente até mortos por causa do Evangelho da cruz. Jesus queria que a esperança deles estivesse no destino de Cristo, a saber, o céu. A única forma de os discípulos gozarem a eternidade era se Cristo cumprisse a obra expiatória e o Espírito viesse como consolador da vida. E o segundo aspecto
do ministério do Espírito Santo é o convencedor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá nos versículos 8 ao 11. Depois vocês podem consultar. Então, esses 3 tópicos são atribuídos ao exercício ministerial do Espírito Santo. Convencer o mundo do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento. Convencer sobre a justiça, ou seja, revelar o padrão da justiça de Deus para todo aquele que crê, porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente na terra. E convencer sobre o juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o terceiro subtópico é o guia. Está lá embasado dos versículos 12 ao 15, mas nós estaremos lendo do 12 ao 13, que nos diz: tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Os discípulos foram instruídos sobre a permanente atuação do Espírito Santo, embora fosse muito difícil para eles entenderem, assim como muitas das vezes é hoje. O Espírito Santo é o guia para a verdade que leva os eleitos ao cumprimento do dever cristão. Será assim até a volta de Jesus Cristo. Werner de Boer diz que, através do Espírito Santo, desenvolve-se a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico é a necessidade do Espírito Santo. Está embasado dos versículos 16 ao 24. Eu estarei lendo 16, que nos diz: mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. As palavras de Jesus, registradas no verso 16, são o cerne dessa passagem. Aquela fala gerou uma série de dúvidas nos discípulos. Depois vocês podem ver do 17 ao 18. Todo o contexto do discurso no cenáculo girava em torno da partida e do retorno de Jesus. Mas é possível detectar razões para essa dúvida? Jesus estaria falando de que exatamente? E agora nós vamos ver 3 possibilidades. A primeira, a partida seria a sua morte e a volta seria a ressurreição após 3 dias. Segundo, a partida seria a morte e a ascensão de Jesus e a volta seria a vinda do Espírito como Consolador. Terceiro, a partida seria a ascensão aos céus e a volta seria o retorno glorioso no futuro reino terreno. Parece-nos mais sensato admitir a dificuldade do texto e agregar todas as possibilidades. Hendrickson diz que o Calvário nada significa separado da Páscoa, e a Páscoa não tem valor sem o Pentecostes, que por sua vez aponta para adiante, para a vinda do último dia. Vejamos 3 verdades apontadas por Cristo na sequência da argumentação. Primeira, a ausência de Cristo é alegria para o mundo. Versículo 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Louvado seja Deus. O sistema corrompido pelo pecado foi e é o grande inimigo da cruz. O mundo, no sentido de sistema onde jaz o maligno, não deseja que Cristo volte e acredita que está vivendo muito bem sem ele. E agora veremos o segundo tópico que nos fala que a ausência de Cristo é tristeza para os discípulos. Versículo 20 e 21. Jesus já havia alertado os discípulos sobre essa tristeza em Mateus 9, versículo 15. Paulo também falou algo a respeito em Romanos 8, 23, que nos diz: e não só isso, mas nós mesmos
que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Mas assim como a mulher grávida, que sofre durante o trabalho do parto e depois se alegra com a chegada do filho, os discípulos passariam por algo semelhante. E o terceiro subtópico, a presença de Cristo é alegria para os discípulos. Versículo 21 ao 28. Embora a partida de Jesus provocasse a tristeza deles, a sua presença, seja pelo Espírito Santo de Deus ou pela volta de Cristo, significa plena alegria pela comunhão com o Senhor. Desta forma, na sequência do texto, é possível enxergar as razões pelas quais os discípulos deveriam trocar a apreensão e a tristeza pela alegria no Senhor. Primeiro, alegria pelo acesso do direito ao Pai por meio do nome de Jesus Cristo. Segundo, a alegria pela compreensão das palavras de Jesus por meio do mover do Espírito Santo de Deus. Terceiro, a alegria pelo amor do Pai por meio da fé e do amor dos discípulos. Louvado seja Deus. E agora veremos o quarto e último subtópico, que nos fala sobre a esperança no Espírito, e está embasado dos versículos 25 ao 33. Este texto narra as últimas palavras de Jesus no cenáculo, antes da sua via dolorosa. Seu ministério terreno estava em iminência de acabar. A cruz era o destino de Cristo. A essa altura, as dúvidas dos seus discípulos davam lugar à compreensão dos fatos sobre o Messias. No versículo 29 nos diz a palavra de Deus: então, os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Os discípulos passaram por uma confirmação da fé e do amor ao Senhor. No versículo 30 nos diz: agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Afirmaram de forma consciente que creem que Cristo é, de fato, o Messias prometido. Entretanto, nos versículos seguintes, Jesus afirmou que a fé deles ainda era vacilante. Versículo 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Notem que nem eles mesmos conheciam a si próprios como Cristo os conhecia, pois a declaração dos discípulos, embora confiante, foi um tanto precipitada, pois eles abandonariam Jesus dentro de poucas horas. Mesmo assim, Jesus não adverte os discípulos para deixá-los abatidos, mas, pelo contrário, para terem paz nele, paz em Cristo. No versículo final deste capítulo, no versículo 33, Jesus diz para seus discípulos e diz para cada um de nós hoje: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo diante das lutas, das dores, do luto. Tenham bom ânimo. É fácil? Claro que não. Acabamos de ver que os discípulos, horas depois deste discurso de Jesus, dessa comunhão, eles o abandonariam. Mesmo sabendo disso, Jesus os acolhe e os orienta. Irmãos, seja qual for a luta, seja qual for a tribulação, a tempestade,
tenha certeza de que Cristo está dentro do barco. Eu sei que só quem passa pela prova sabe o tamanho da sua dor, percebe as suas limitações, pois cada um de nós tem uma estrutura singular e única e precisamos respeitá-las. Cada um de nós tem a sua singularidade na estrutura física, emocional, espiritual, mas Cristo conhece cada detalhe da nossa estrutura. Ele nos sonda, Ele nos conhece. E quando achamos que não temos mais força para seguir, Cristo vem como a videira verdadeira e cuida dos ramos. Cristo vem como o bom pastor e cuida das suas ovelhas. Deus nos renova a esperança e a força, mesmo quando achamos que não vamos conseguir, mas em Cristo, com Cristo, nós conseguimos. Se no mundo os discípulos terão tribulações, em Cristo os discípulos e todos aqueles que nele creem terão paz. O próprio João registra isso em sua primeira carta, que nós já estudamos. E diz assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, do 4 ao 5. Irmãos, nós estamos caminhando para a nossa conclusão da aula. E eu gostaria que vocês percebessem a grandeza deste momento tão singular, único, em que Jesus fecha esse capítulo. Hendrickson escreveu: é fabuloso que neste exato momento, quando o homem de dores conclui o seu discurso final no cenáculo, um pouco antes de trilhar o vale escuro da morte, ele se dirige a seus discípulos com estas palavras notáveis: não vos desanimeis, não vos desanimeis. E ele diz para cada um de nós: não vos desanimeis, seja qual for a luta, qual for a dor, seja na dificuldade que é o processo da vivência do luto, seja qual for a tribulação, Jesus, em poucas horas, iria passar pela via dolorosa, seria morto. E ele, com amor, diz para os discípulos e diz para cada um de nós: não vos desanimeis. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus, irmãos, no dia de hoje, possa falar profundamente ao meu e ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador que Ele deixou para cuidar de nós, nos consolar, nos instruir, nos orientar, que Ele fale no profundo dos nossos corações. E se você que está me ouvindo hoje ainda não pertence a esta videira verdadeira que é Cristo Jesus, declare que o aceita como único e suficiente Salvador e viva essa paz que o mundo não entende, mas em Cristo e com Cristo nós a sentimos, nós vivemos.
repetir a fala de Jesus para os discípulos e para cada um de nós. Não vos desanimeis. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E até o próximo estudo. Amém? E amém.